Muito boa noite, querido irmã e querida irmã. Chegamos ao quarto domingo de Advento. A palavra que nos norteia nesse domingo vem de Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: o profeta Isaías diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Um Deus que se faz presente entre nós. Com essas palavras desta senha, quero acolher a cada um e a cada uma de vocês nesta noite. Essa palavra de esperança diz que Deus não está longe de nós, pois nos ama e se preocupa conosco. Deus vem ao nosso encontro, sabe da nossa história e sabe da nossa vida, alegrias e preocupações que fazem parte dela. Sabe dos nossos acertos, mas sabe também dos nossos erros. Nem por isso se afasta de nós, pois nos ama e deseja que nenhum dos seus filhos e de suas filhas se perca na estrada da vida. Assim nos acompanha nessa noite o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então, o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu:
O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo, o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Da serpa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho, fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Nesse dia, o incrível, verdadeiro, coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro, a comer do mesmo pasto, tigre, boi, burro e leão, por um menino guiado se confraternizarão. Da serpa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. A inveja, a opressão entre irmãos acabará, e a comunhão de todos o inimigo vencerá. Poderosa mão de Deus fez do Egito o mar secar, para o resto de seu povo um caminho abrirá. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Romanos 16, 25 a 27. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. De acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram. E, por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Nós acabamos de fazer a leitura de Romanos, capítulo 16, 25 a 27. E eu quero trazer a seguinte palavra como título dessa nossa mensagem de hoje, quarto domingo de Advento: para além do comum. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nessa mensagem. Estamos no finalzinho do tempo de Advento. A contagem regressiva já começou. Você está preparado ou preparada para a chegada do Messias na tua vida? Em Jesus Cristo, Deus veio morar conosco, acendendo as esperanças e os sonhos de uma vida nova, com um mundo novo. Somos chamados a acordar para o encontro com o menino de Belém. É tempo de acreditar, de acordar, sair do nosso egoísmo, do nosso marasmo,
de louvar e de agradecer. É tempo de buscar a Deus e o próximo em busca de paz, partilha, de fraternidade e de amor. A carta aos Romanos é uma das mais densas doutrinariamente. É uma síntese muito bem articulada do apóstolo Paulo. Martim Lutero mesmo baseou-se em textos de Romanos para os ensinamentos de Paulo na carta e assim os ensinamentos da Reforma. Paulo escreve aos Romanos para apresentar a mensagem do Evangelho aos cristãos de Roma e explicar como este Evangelho deve corrigir as divisões que haviam entre os crentes judeus e os crentes gentios, como mudança de vida em busca de uma paz. Ele quer mostrar o quanto cada um está interligado um com o outro em relação ao pecado, mas também em relação à justiça e o juízo de Deus. Que recebemos uma justificação somente à fé. Ou seja, ele fala como cristãos, para cristãos judeus e gentios, como eles devem aprender e aplicar o Evangelho à sua vida prática. E então ele conclui esta carta com essa doxologia no final da carta que nós acabamos de ler, que fala sobre a verdade que veio revelada por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam e sirvam ao único Deus, que é sábio, e que a Ele seja dada a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Essa é a doxologia. Paulo glorifica a Deus e pede que todos façam o mesmo, pois dele é o poder e a glória. Queridos e queridas, no Evangelho que lemos vimos algo bem parecido. Ouvimos a respeito Maria, que vê claramente algo extraordinário sobre Deus. Ele está prestes a mudar o curso de vida da história humana, e ela é um dos personagens centrais. E Maria fica comovida com aquele que ama os humildes, então começa a cantar um cântico que foi conhecido como o Magnificat. Esse cântico de Maria, chamado Magnificat, é assim chamado por causa da primeira palavra em sua redação, que diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Magnificat é a expressão latina para engrandecer. É um cântico que exalta a grandeza de Deus. Paulo aconselha os romanos para que vivam o Evangelho, compreendendo que todo o amor veio daquele que deu a sua vida por nós. Maria também não fala de si, ela fala de Deus. Deus é o tema do poema, de sua canção. Natal não compreende apenas o conhecimento da história do nascimento do filho de Maria e de José, mas é a fé na encarnação do Filho de Deus, o Salvador. Natal não é apenas uma data religiosa ou um feriado do nosso calendário, mas é a rememoração do mistério divino revelado e encarnado, esperado há milênios e que mudou a história da humanidade para sempre. Rememorar esse mistério é atualizá-lo, permitindo que o seu impacto continue transformando as vidas, as nossas vidas. Somos tentados a nos perder no comum, na rotina, nos preparos, ainda mais quando se trata de ritos e datas religiosas. Nossa vida deve ir além do comum. Esse deveria ser o sentido da vida. Há pessoas que só sabem falar de si. Há pessoas que chegam a salivar enquanto falam de si mesmas. Você começa a contar um sonho, ela interrompe e começa a contar o seu. Veja, Maria não fala de projetos de vida, ela não é egoísta, ela agradece a Deus pelo que ela é. Poderia aproveitar a oportunidade para pedir por seu filho ou por si mesma, mas nem a responsabilidade pela maternidade desviou os olhares de Deus. Maria não vive o comum, Maria vai além do comum. Por isso a caminhada do Advento é um constante romper do divino e rompendo para dentro do mundo mundano. O quarto domingo de Advento torna-se prelúdio da sinfonia da encarnação, é como um esquenta da festa divina, da presença de um Deus que ama e que vem para toda a humanidade. Assim o amor de Paulo, assim é o amor de Maria, o amor verdadeiro, sem interesses pessoais.
Também ele deve nos levar em direção a nós mesmos, para um melhor autoconhecimento em nossas qualidades, nossos defeitos. O amor deve nos levar em direção aos outros, para um melhor relacionamento entre nós, e Deus. Mas principalmente nos levar para Deus. Quando vamos em direção a Ele, vamos na direção de nós mesmos e vamos em direção ao outro com os olhos de Deus. O louvor de Maria, diante da escolha, tem sentido. Deus a escolheu para gerar o Salvador. Ela foi humilde para dizer que não merecia tão grande presente, mas mesmo assim foi acolhida, escolhida, amada, direcionada. Assim como nós somos escolhidos para sermos salvos por meio de Jesus, Ele ainda nos convida e nos chama para uma nova vida. Também o nosso louvor deve vir da alegria pela divina providência, o nascimento e a salvação, que se completa na cruz, na ressurreição. A alegria da salvação deve nos levar a engrandecer esse Deus e exaltar diante dele. O anúncio do Natal não é para valer apenas por uma época, mas para a vida inteira, ou seja, uma vida glorificada que glorifica Deus por meio de si e que edifica por meio da fé outras pessoas, outras vidas. A Igreja cristã entende-se de todo o coração, de toda a alma e de toda a energia. A fonte da alegria é a ação de Deus por nós. Quando Ele é a fonte, a alegria é profunda e permanece poderosa. Creia nisso e que Deus te abençoe. Mesmo que estejamos vivendo num tempo tão incomum, tão diferente, sozinhos em nossos lares, em nossas casas, com poucas pessoas, ainda assim é Natal. Ainda assim é a oportunidade de engrandecer a história e de torná-la significativa, real e transformadora, pois ela adentra para os nossos corações e por isso vai além do comum. Deus veio a nós e isso é atual, isso é atuante, isso é triunfante. Que Deus abençoe a ti nessa preparação do Natal, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Bondoso e amado Deus, nós queremos te louvar e agradecer. Agradecer pela nossa vida e agradecer por tudo de bom que tu tens feito e realizado. Agradecer pela igreja e agradecer pela oportunidade de te servir e de propagar a palavra de Deus. Agradecer porque tu és um Deus que vem a nós, tu és Deus Emanuel, um Deus conosco. E agradecer por essa simples e jovem mulher, Maria, que se dispôs a ser a mãe do Salvador. E através dela, ele veio ao nosso encontro. Deus se fez presente. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos protegido, meio diante desta pandemia, e tem nos curado e nos fortalecido. Mas também queremos orar, Senhor, por todos aqueles e aquelas que estão sofrendo com a solidão,
com o desamparo, com a dúvida, com as incertezas, com as injustiças deste nosso mundo. Queremos orar especialmente pelos moradores de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, e outras cidades da região que sofreram nesta semana com as chuvas e com aquilo que a chuva fez, estragando, matando e deixando tantas pessoas desaparecidas, inclusive membros da comunidade luterana de Presidente Getúlio. Que o Senhor possa ser o consolo e o alívio desses irmãos e irmãs, e que possas acompanhar as famílias, principalmente uma família, acredito que é Vaz, que perdeu cerca de 8 pessoas nessa tragédia, e que tu possas ajudar na esperança desses irmãos e irmãs. Assim também abençoa a família Albanos, especialmente ao Renan e a Isis, ao Pedro e ao Davi, que chegaram bem na Alemanha para começar uma nova vida. Abençoa também Rômulo e Luísa, para que eles possam continuar crescendo e vivenciando e testemunhando da fé. Assim também esteja conosco, esteja com os irmãos que vão viajar por esses dias de Natal, e esteja com as famílias que ficarão e que farão a ceia de Natal no pequeno grupo de família. Assim nós colocamos tudo em tuas mãos, quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite. Estamos no 4º domingo do Advento. O Natal se aproxima. O anjo disse: não temeis, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Lucas 2:10. Você é um anjo. Você tem o costume de mandar cartões ou mensagens de Natal? Sabia que os anjos também foram carteiros? Foram os anjos que levaram a mensagem do nascimento de Jesus aos pastores de ovelhas nos campos de Belém. Também, cada pessoa, quando se comunica, é um anjo. Isso porque a palavra anjo significa mensageiro. Na comunicação, tão importante quanto as palavras ditas são os gestos que as acompanham. Às vezes, os olhos dizem mais do que as palavras. Um sorriso revela mais do que frases inteiras. E como se descobre isso? Por meio de uma comunicação que vai além do falar, que também sabe ouvir com atenção, ouvir com o coração. Comunicar é dar seu tempo de presente para a outra pessoa, compartilhar alegrias e preocupações. Assim nasce um diálogo, há uma troca, ideias e de sentimentos, surge uma ponte. Comunicação autêntica cria e fortalece vínculos. Lembre que você é um anjo toda vez que leva uma mensagem a alguém, toda vez que se comunica. Então seja um anjo que espalha boas notícias. Esse texto foi escrito por Jaime Jung. É um lindo texto que nos convida a levarmos a boa nova, a espalharmos a bela notícia do nascimento do menino Jesus. Que a chama da vela da coroa de Advento nos aqueça e ilumine nossos corações. Eis que vem o príncipe da paz, e com ele um novo tempo, um tempo de esperança, de reconciliação, de paz. Seja você um anjo. Quero dar alguns avisos. Nós teremos no próximo dia 24, às 19 horas, o nosso momento de oração especial de véspera de Natal. Quero convidar você a participar com a tua família, já se preparando
para esse momento especial de celebração de Natal, do nascimento de Jesus. O segundo aviso que quero dar a você é que, se você ainda não deu o seu presente de Natal para a comunidade, ainda dá tempo de fazê-lo. Nós agradecemos a todas as pessoas que já contribuíram. Estamos muito felizes com o resultado e acreditamos que Deus quer nos abençoar também através dessa oferta especial. Também quero lembrar que nós temos ainda Castelo Forte, a um custo de R$20 cada um. Se você quer presentear alguém, é um presente para o ano todo. São meditações diárias que também ajudam as pessoas, especialmente nesse tempo de pandemia. Quero lembrar você que ainda agora nas férias nós continuaremos tendo os cultos na parte da manhã, o culto sinodal, e as mensagens diárias de manhã e à noite. Que você, se quiser receber, mande o seu WhatsApp para mim e eu colocarei você também na lista se você ainda não está. E assim queremos pedir a bênção de Deus. E eu peço que você abra sua mão diante de Deus, pois Deus está perto de nós. Chama pessoas para serem instrumentos da sua graça. Quero anunciar a bênção e desta forma, vocês poderão ser um sinal visível e palpável da graça e do amor de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a sua paz. Vá em paz e sirva ao Senhor Deus com alegria. Amém.